Bem-vindos a mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. E hoje estamos aqui com o Carlos Basso. Carlos, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. O Carlos é diretor da Embasul e também da Pegada Neutra. É graduado em Engenharia de Produção pela URGS, estudou Economia em uma universidade da Europa e também é associado ao Instituto Caldeira. Então, ele vai fazer parte hoje dessa conversa aqui conosco para a gente falar um pouco mais sobre circularidade, sobre negócios sustentáveis e trazendo para dentro um negócio extremamente importante para qualquer tipo de produto, que é as embalagens, né? Então, a gente vai ter uma conversa aqui de embalagem para falar em profundidade sobre circularidade, Isso aí. trazendo o ambiente da pegada neutra, que é muito interessante. E eu começo, então, pedindo que o Carlos conte para a gente um pouquinho como foi esse início, Carlos, como o teu coração tocou, assim, para que tu entrasse nesse ambiente da sustentabilidade e do ESG. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito prazer para todo mundo que está nos assistindo aí, nos escutando. Como você falou, eu tenho uma jornada técnica aí, me formei em engenharia, né, estudei economia, mas desde o início eu sempre tive os olhos voltados para a questão da circularidade, né? Os meus pais sempre trabalharam com reciclagem, né? Foi uma grande mudança na minha vida, marcou muito quando meu pai deixou de ser CLT, passou a ser um empreendedor, investidor, e ele fez isso em 94, né? Para trabalhar com reciclagem de papel. Na época, pouco se falava de reciclagem, não era algo bonito, não era algo ah, Não que tinha um glamour, não né? tinha jeito nenhum, né? Assim, um interesse por isso. Era realmente um motivo de subsistência da família, né? E pela primeira vez eu tive contato com o que acontecia depois que saía da nossa casa. Né? O que acontecia com todo aquele lixo, o que acontecia com todo aquele resíduo que as pessoas usavam, saindo das lojas, dos supermercados, para onde ia e o que se fazia com aquilo. Né? E muito cedo me abriu os olhos, assim, que tem uma grande oportunidade, é um problema para muita gente, para muitas indústrias, processar esse material, né, entre aspas, se livrar desse material, enquanto outras estão buscando recebê-lo, né? Mas há condições para isso. E o segredo desse negócio estava em entender, né, o que cada uma das partes precisava, qual é que eram os desafios para atender as duas partes simultaneamente e montar um negócio que resolvesse esse problema. Então, para nós, muito cedo já começou a reciclagem como sendo uma visão de negócio, uma visão de resolver problemas, né? Isso me acompanhou na vida acadêmica, assim, na época eu não percebia, mas olhando para trás, o meu artigo final, né, para me formar, foi em cima de crédito de carbono, né? A do meu irmão foi em logística reversa, isso 10, 20 anos antes das pessoas estarem falando do tema, né? Então, assim, marcou muito a nossa família, mesmo quando a gente não estava, pensava que não estava focando nisso, mas estava pensando nisso, estava com o coração nisso, né? E hoje, trabalhando na Embasul, embalagens, a gente mantém essa preocupação com a questão da reciclabilidade, com a questão da logística reversa, né? E, recentemente, a gente criou a Pegada Neutra, que é uma entidade gestora que ajuda as empresas a cumprir as suas metas legais de logística reversa de embalagens através de crédito e reciclagem, né? Utilizando o nosso conhecimento que a gente tem no ramo da reciclagem, no ramo das embalagens, para conseguir identificar quais são os meios que existem dentro desse universo que são os créditos, que são meios legais, éticos, de fazer essa negociação, né? Sem perder em foco a questão social, que tem muito forte nos créditos, que é para apoiar cooperativas, desenvolver novas cadeias, né? Mas também que seja efetivamente ah, sustentável, né? Não seja uma operação puramente financeira, que é sim importante, mas quando ela é puramente financeira, bom, daí existe outros métodos de se ganhar mais dinheiro do que com a reciclagem, né? O interessante é que a gente tem a grande oportunidade, assim, de vida, de fazer algo que é possível, sim, ter um retorno financeiro interessante, mas fazendo algo que nos satisfaz, nos completa, que é trabalhar com a sustentabilidade na prática.
Não, e é incrível, Carlos, a gente já teve a oportunidade de conversar em outro momento, né, e eu fiquei muito impressionada com o teu envolvimento social nesse projeto, né, porque num primeiro momento quando a gente olha uma questão de circularidade, logística reversa, a gente está olhando um elemento ambiental, né, e vinculado ao produto em si. Mas eu fiquei muito feliz de saber que vocês se envolvem, inclusive, com as cooperativas, né, vocês Sim, acompanham esse trabalho e automaticamente geram o que a gente chama, assim, de dignidade, né, para esse ambiente que, por muito tempo, não foi digno. E ainda hoje, né, a gente tem aí cooperativas que têm situações não dignas de trabalho, né, então se quiser falar um pouquinho sobre esse ambiente para a gente, acho que é bem bacana as pessoas entenderem que muitas vezes a gente se depara com situações bastante desumanas, né, nesse ambiente e que não é esse o objetivo, ao contrário disso, né? É para isso que a circularidade, ou melhor, a logística reversa, ela vem, obviamente, para resolver uma questão ambiental, mas também para resolver questões sociais muito importantes, né? Então, se tu puder contar um pouquinho para a gente sobre isso. sim. Cooperativas são organizações que a gente trabalha há muito tempo através da reciclagem, né? Como falei, minha família tem um outro negócio que é de reciclagem, a CTS Ambiental, comunidade em Canoas e outra em Caxias do Sul. E a gente sempre negociou, comprou e vendeu, né, materiais para cooperativas. ah, mas através da pegada neutra, a gente começou a se envolver de maneira a focar mais em estruturar, em ajudar, né? Mas, como todos os gaúchos, fomos atingidos pelas enchentes. Uhum, Ano passado, 2024, a gente teve enchentes terríveis e essas cooperativas, elas estavam literalmente e metaforicamente às margens da sociedade, uhum, às margens dos rios também, né? Então eles foram terrivelmente atingidas, né? As pessoas que trabalham em cooperativas costumam morar próximo das uhum. cooperativas, então elas também perderam tudo. Então foi por muito tempo, né, vários meses, um processo literal de reconstrução, sabe? O projeto de logística reversa nacional, Uhum, tá, que vem amparado por diversas leis e acordos setoriais, ele visa estruturar. A gente teve que reconstruir. E esse processo de reconstrução nos envolveu intimamente com as pessoas que estão por trás das cooperativas, né? Hoje a gente tem no Rio Grande do Sul mais de 20 cooperativas que a gente ajudou durante as enchentes. A maioria delas voltou a funcionar, infelizmente algumas não, uhum, especialmente porque as pessoas que trabalhavam na cooperativa abandonaram a região, né, desistiram, muitas disseram que já tinham sido atingidas por enchentes menores, coisas que não atingiam todos os gaúchos, mas atingiam eles, uhum. né? E esse foi, digamos assim, a gota d'água. Eles ficaram sem casa, literalmente foi levada, e decidiram começar a vida em outro local, né? Mas essas que se reestruturaram formaram um elo muito forte conosco, né? Nós não fomos necessariamente o grupo que mais doou, né? Uhum. Mas nós éramos a entidade gestora que estava lá fisicamente, né? Isso tem um peso muito forte, né? Então, nesse processo a gente começou a se envolver com as pessoas e tem sido desde então isso incorporou no nosso método de trabalho dentro da pegada neutra. Hoje a gente realmente tenta envolver a indústria com quem a gente fecha um negócio de crédito de Uhum. reciclagem, junto com as cooperativas mais próximas, porque isso é transformador, né? Ah, é um trabalho, de certa forma, ambíguo, né? O grande sucesso não é necessariamente que a pessoa fique a vida toda na cooperativa. Se surgir uma nova oportunidade, uma nova empresa, de aprender uma nova profissão, que ela possa ganhar um pouco mais, é um sucesso, Claro. né? Então, assim, o trabalho de estruturar a cooperativa é também entender que aquilo é um lugar de passagem, né? Uhum. Não devemos pensar em prender as pessoas lá de nenhuma maneira, né? Claro. Elas têm que ter a oportunidade de crescimento e estar em contato com as indústrias é uma maneira de fazer isso. Mostra para as empresas que querem investir em alguma cooperativa próxima dela uma preocupação com a economia local, com o público que está ali, né? A população que realmente está próxima dela, Comunidade. Uhum. né? E assim uma oportunidade de mão de obra, sabe? São Uhum. pessoas que, se você parar para pensar, muitos que passaram pelas dificuldades deles optaram por outros caminhos,
né? Uhum. Pois, trabalho fora da lei, mas as pessoas não abriram mão da sua dignidade, elas acreditavam no trabalho, Uhum. né? E estavam ali se esforçando para fazer um trabalho que, verdade seja dita, nem você, nem eu, e nem provavelmente quem está nos assistindo não quer fazer, Uhum. né? E então, são pessoas extremamente comprometidas, engajadas, e tenho certeza que tem muito a ganhar a empresa que quiser se aproximar das cooperativas da sua região. E Uhum. para nós, nosso trabalho tem sido isso desde então. Nós seguimos fazendo a logística reversa através de crédito e reciclagem, que é o que prevê em lei, né? Hoje em dia, todas as indústrias que têm um produto com marca própria precisam realizar a logística reversa de suas embalagens. Em 2025, a gente está falando de 30% como a massa mínima que ela tem que reciclar, quer seja papel, plástico, metal ou vidro. Mas a empresa que for além, quiser fazer com a pegada neutra, tem essa oportunidade de entrar em contato direto com uma cooperativa para a gente estruturar um trabalho juntos. Uhum. Indo além do que é o básico exigido por lei, né? Claro. Não, e quais são as regiões, Carlos, então, que vocês têm essa atuação de contato direto com as O cooperativas? sul do Brasil é onde a gente tem uma relação mais íntima com as cooperativas, né? Uhum. A gente conhece os recicladores dessa região, conhece muitos cooperativados dessas regiões, né? Uhum. Mas, em termos de crédito e reciclagem, a gente trabalha no Brasil todo, Uhum. né? E esse princípio, né? A gente não quer manter o que a gente aprendeu, esse jeito de trabalhar aqui no sul. A gente quer levar para o Brasil todo. Uhum. Então, assim, qualquer empresa do Brasil que queira encarar da mesma forma que é para ela um processo de aprendizado, um processo de estruturação, de crescimento e envolvimento, quiser fazer isso junto conosco, que já Uhum. temos expertise de fazer isso em outros estados, a gente pode fazer também. Bacana. Centro-Oeste, Sudeste, Norte. Claro, não, muito, muito interessante. E então, assim, para aqueles que desconhecem um pouco desse tema de logística reversa, Carlos, o Brasil hoje ele tem normas municipais, estaduais e federais, né, para esse ambiente Correto. de logística. Nem todo município, nem todo estado tem a mesma regra dentro do nosso país, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, assim, especificamente em que sentido? Tem alguns estados que são mais incentivadores nesse ambiente, outros menos, né? Que o regulatório prevê aí de 25% a 30% de compensação, né? Uhum. De logística reversa, né? Então, acho que seria bacana para aquele que está nos ouvindo entender que ele tem que buscar essa informação, né? Do estado que de fato ele é originário, digamos assim, que a sua indústria está localizada, para a gente poder ter um entendimento melhor e a pegada neutra auxilia nesse processo, acredito eu, né, Carlos? Sim, sim, claro. Ah, bom, é verdade que é muito complexa essa questão de legislação nacional no tema de logística reversa de embalagens, né? A gente tem no Brasil diversas legislações que tratam de logística reversa. Então, tem a logística reversa de embalagens de medicamentos, de embalagem de defensivos agrícolas, tem o de pneus, de lixo eletrônico. Nós estamos trabalhando numa logística reversa de embalagens em geral. Então, basicamente, qualquer produto, tá? Produzido no Brasil ou importado, que tenha uma embalagem, que pode ser papel, plástico, metal ou vidro, precisa ter um sistema de logística reversa estruturado, definido para ela e reportado para os órgãos públicos, né? Inclusive, estados que não têm essa legislação, além de atender a legislação federal, Uhum. precisa atender a legislação dos estados para onde ela vende o produto, para onde ela manda a sua embalagem, porque é lá que aquilo vai acabar virando um resíduo que pode ou não ser reciclado. Então, ele precisa fomentar a reciclagem no local onde ele acontece. Aqui no Brasil, isso é definido por unidades federativas, né? Uhum. Então, ao procurar uma entidade gestora competente, essa entidade gestora, como por exemplo a Pegada Neutra, vai verificar aonde a sua empresa está. Isso tem algumas legislações a serem cumpridas, mas especialmente para onde o seu produto é enviado, né? E ajudar essa empresa, guiar ela a Uhum. entender quais são as legislações a ser cumpridas nesse tema, quais são as massas que precisam ser recicladas e buscar cooperativas ou recicladores que tenham essas massas, mas que façam isso de uma maneira ética, né? A gente Uhum. já viu alguns casos acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi no caso das vinícolas, muito sério, onde aqui não se tomou o devido cuidado sobre quem estava sendo empregado de maneira terceirizada ali, né? E a gente sabe, então, que se a gente vai envolver algum cliente nosso
mesmo que indiretamente, através de nós, com alguma cooperativa, com algum reciclador, essa cooperativa, esse reciclador tem que estar em dia com a questão trabalhista, né? Tem que estar em dia com a questão de segurança do trabalho. Então, esses são temas que a gente que a gente faz uma curadoria para que a empresa não venha a ser jogada numa situação, né? Aparecer nas manchetes numa situação que ninguém quer Claro. tá envolvido, né? Então, assim, tem um trabalho grande por trás de preparação, mas a gente tem muita sorte de ter uma equipe super dedicada, que não abre mão de fazer as coisas do jeito certo, né? Que eu acho que hoje é o nosso maior ativo, sem É verdade. falsa modéstia, assim, a nossa equipe, ela é uma equipe que é completamente apaixonada pelo tema, né? E a gente sabe que eles vão a fundo em tudo, nada fica pela metade. E acho que a gente resgata aqui um elemento que, digamos assim, é o G do ESG, né? Tem um ambiente de governança, de compliance muito importante, porque à medida em que a gente tem esse envolvimento de várias partes, né, envolvidas aí nesse processo, se uma das partes for fragilizada ou Sim. tiver uma fragilidade, a gente vai estar envolvendo marcas Sim. importantes, né, Carlos? E acho assim, a gente que está nesse ambiente da embalagem, isso é uma coisa que eu costumo muito falar. Nós somos guardiões das marcas dos nossos clientes, né? Vocês, dentro da Embasul, são guardiões das marcas dos clientes de vocês e também dentro da Pegada Neutra vocês acabam sendo guardiões, não só no interno dentro da Pegada Neutra, mas nas conexões que vocês fazem em relação às cooperativas e esse ambiente de crédito, né? Então, assim, a preocupação relacionada a isso, ela é muito alta, né? E, assim, o que a gente mais vê, como tu bem disse, né? Cases não de sucesso relacionado a isso, porque é muito fácil a gente, digamos assim, não vou dizer descuidar, né? Mas, assim, facilmente a gente fecha o olho, né? Para coisas que muitas vezes não está no nosso escopo de gestão, ou nós não temos a ingerência sobre isso, mas deveríamos ter essa responsabilidade também, né? E aí eu já resgato aqui um outro elemento que é bastante curioso, né, Carlos, que é a transmissão, digamos, de uma responsabilidade em relação à própria logística reversa para a indústria de embalagem, né? Então, assim, a gente tem visto aí algumas tentativas, né, onde extrapola o cliente, a marca do cliente e recai também sob responsabilidade da indústria que fabricou aquela embalagem, né? Então, não sei se vocês já tiveram algum caso, se vocês já viram isso na prática, ou se a Pegada Neutra já interagiu com esse ambiente em que a indústria de embalagem estava sendo responsabilizada também por esse ato. Tem alguma coisa para nos falar sobre isso? Não, eu não tenho nenhum caso onde no âmbito da legislação de logística reversa de embalagem geral, que é assim que ela é oficialmente nomeada, né? Ela deixa claro que a responsabilidade é do detentor da marca. Não é quem produz o produto, né? Não é quem embala o produto, é quem detém a marca daquele produto. Porque entende-se que é o tomador de decisão sobre se aquela embalagem vai ser de papel ou vai ser de plástico, quantas embalagens, quantas camadas aquilo vai ter. A gente, às vezes, como produto que tem uma embalagem dentro de uma embalagem, dentro de outra embalagem, né? Isso foi quem montou aquele produto, planejou ele, que tomou a decisão, sabe? Sim. Então, pela legislação atual, vigente, o único responsável é o detentor da marca. Existe sim legislação em consulta pública definindo alguns papéis e responsabilidades para os produtores e recicladores, mas elas são muito mais sobre estruturar a cadeia, criar novas oportunidades para fechar o ciclo em alguns locais que talvez não seja economicamente viável nesse momento, justamente porque alguém precisa dar o primeiro passo, né? Então, está sendo discutido isso junto com o setor, junto com as entidades de classe, para se estruturar melhor regiões que às vezes estão um pouco distantes dos centros urbanos, mas que precisam de uma solução de logística reversa para esses materiais não acabarem indo para um lixão, né? Então, nesse sentido que a gente tem observado as leis se desenvolverem. Entendo. E a nível, assim, das normativas, né, Carlos, acho que
a minha visão, pelo menos, é que cada vez mais nós teremos essas interferências governamentais que são muito importantes, né, porque de uma certa maneira, digamos assim, os regulatórios para que esse Uhum. processo aconteça de uma maneira transparente, correta, enfim, da forma como deveria ser, são importantes, porque a gente sabe que quando não há regulatórios, fica a critério de decisão de cada um, né, e acho que nesse ambiente de sustentabilidade a gente precisa ter a confiança daquilo que de fato é feito e gerado como resultado final, né, Carlos? Como é a tua visão em relação a isso? Nós vamos ter mais elementos ou mais regulatórios, mais normativas que venham de encontro a isso? Ou tu sente assim que o momento já está estabelecido e esse é o modus operandi, digamos assim, do nosso mercado nacional aqui no Brasil? Não, a gente não só vai ver mais legislação tratando do tema, como a gente vai ver maior cobrança do poder público sobre os empresários em relação a isso, Uhum. né? Há poucas semanas, acho que questão de 2 semanas atrás, a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, né, uma cobrança do Ministério Público junto a um cliente nosso sobre o tema de logística reversa de eletrônicos, né? Ele buscou nosso aconselhamento, não é a nossa área, a gente está trabalhando na logística reversa de embalagem, mas a gente deu todo o assessoramento que a gente podia. Mas estamos vendo, sim, o Ministério Público se mexendo em relação a planos de logística reversa, né? Cobrando as empresas se elas estão aderentes ou não a algum sistema de logística reversa. A gente deve ver isso em diversos estados atrelando, como por exemplo, Minas Gerais já afirmou que vai atrelar a licença ambiental, liberação de licença de operação, a cumprimento de logística reversa, né? Outros estados, como Mato Grosso do Sul, né, que está distribuindo multas pesadas para empresas de outros estados que estão vendendo lá e não tem nenhum sistema de logística reversa reportado Lá. por Imasul, né, Uhum. que é a secretaria deles. Então, a gente só vê crescimento em relação a isso, né? Eu acho que é importante as empresas estarem atentas ao que está acontecendo, né? Estarem cumprindo a legislação, sem dúvida, para eventualmente não receber uma multa, não acontecer uma notícia negativa, né? Imagina hoje uma empresa ter uma notícia dizendo que ela não cumpre legislações ambientais. Poxa, terrível. Mas eu vejo também em alguns clientes nossos que vão além disso, os que querem sair na frente, os que querem ultrapassar as metas mínimas definidas por lei, conseguindo uma aderência muito forte da questão da sustentabilidade na sua marca, né? Porque hoje em dia você dizer que cumpre o mínimo exigido por lei, né, não é uma boa propaganda. Verdade. Agora, você poder ultrapassar as suas metas, você poder fazer um envolvimento maior com cooperativas, você poder fazer projetos, digamos, end-to-end, assim, desde realmente da matéria-prima, já pensando no pós-consumo daquele produto que você criou, daquelas embalagens que você utilizou para enviar o produto para o seu cliente, isso aí gera um engajamento, sabe, especialmente de pessoas que são influenciadoras, né? Então, a gente vê esses clientes se diferenciando, né? Indo além do comum, do greenwash que a gente vê outros fazendo, que gera uma devoção de muitos clientes à marca. Então, eu recomendo, assim, uma maneira de fazer isso sim é conosco, mas não é a única. Eu acho que quem pensa no ciclo completo, quem pensa o que vai acontecer com o seu produto, com a sua embalagem depois, e oferece para o cliente uma solução, né? Isso, mesmo que pela legislação você não tenha obrigação ainda de fazê-lo, é um grande diferencial. Você pode sim olhar para fora, ver o que está sendo feito na Europa, mas o brasileiro é muito criativo. Acho que Uhum. você pode sim pensar um projeto, começa fazendo ele pontual, numa geografia que é mais viável, né? Faz o piloto, vê a resposta e cresce a partir daquilo, sabe? Pode ter certeza, o cliente reconhece. Com certeza, e eu vejo isso acontecer e acho que, assim, a gente acaba interagindo em mercados muito parecidos, né, então a gente tem a vivência e a experiência de grandes clientes, grandes marcas que estão se envolvendo em projetos diferenciados como esse, né, e nós temos a oportunidade de também sermos mobilizadores, né, Carlos,
com as nossas empresas através Verdade. do nosso produto, né? E aí a minha pergunta para ti vai: vocês já têm hoje um case, né? Não necessariamente citando marcas, mas enfim, é que vocês tenham desenvolvido um modelo circular, né? Em que através da reciclagem, da logística reversa, do produto do cliente, volta a integrar o processo e volta como embalagem, né, para o cliente que está relacionado a esse ambiente? Sim, sem dúvida, né? Ah, bom, a gente vê muitas embalagens que nós mesmos criamos, entregamos, né, para importantes marcas gaúchas aqui, retornarem nas nossas empresas de reciclagem através do que vem das cooperativas, do que vem dos supermercados, né? E esses materiais, quando eles são de origem de pós-consumo, eles geram créditos, né, que são depois utilizados, às vezes, pelos nossos clientes, às vezes a gente repassa esses créditos para outras entidades gestoras, que a gente tem uma negociação boa, um trâmite legal entre eles, assim, uma parceria com algumas muito boa. E então, assim, a gente vê a coisa girando, né? Ah, a gente tem também, em alguns clientes, containers nossos, né, das nossas empresas de reciclagem, para coletar o resíduo dele, o não pós-consumo nesse caso, mas Só na industrial. indústria. Isso acaba indo para um sistema de reciclagem de papelão, vira bobina, que vai para a Embasul virar de novo a caixa desse cliente. Então, assim, e tudo isso é feito de uma maneira economicamente viável, uma maneira limpa, sustentável, né? Sem um esforço, assim, digamos, financeiro para que isso aconteça, Uhum, sabe? uhum. Simplesmente com desejo de fazer algo instagramável. Não, é um negócio, sabe? A sustentabilidade, quando bem feita, né? Quando ela inclui o financeiro, ela se perpetua e vira um negócio, né? Então a gente tem diversos casos de sucesso assim, né? Não somos os únicos, claro, mas esse ecossistema de sustentabilidade ele existe na prática e eu acho que todo mundo que olhar para ele, olhar para o seu negócio, vai começar a perceber várias pontas soltas Uhum. que ele poderia estar fazendo alguma coisa com aquilo que vai gerar recursos, vai gerar um ganho financeiro para ele poder reinvestir no negócio, Uhum. né? O bacana da sustentabilidade, o que apaixona é isso, é oportunidade por todos os lados. Exatamente, é o que a gente sempre fala aqui, né, Carlos, que quando a gente está olhando o ESG, a gente muitas vezes cria uma visão um estereotipo inatingível, mas na verdade ele na prática ele não é, né? Ele é esse ambiente de negócio que a gente está falando aqui, onde coisas simples, muitas vezes, protótipos, enfim, projetos que saem, digamos assim, com um desenho preliminares se tornam grandes negócios com grandes oportunidades de trazer benefícios em vários meios, né? Seja no ambiental, no social, enfim, e automaticamente gera um resultado financeiro e econômico também que vai retroalimentar todo esse processo que foi ali inserido, né? E justamente é isso o bacana de ver grandes empresas que tenham já no seu core business, digamos assim, a grande ambição, o grande propósito de ter relações sustentáveis, né? De ter projetos e produtos que tenham esse viés de sustentabilidade. E aí isso já me leva a uma próxima pergunta, Carlos, relacionada à reciclabilidade do produto, né? Então, assim, no nosso ambiente de embalagem, a gente sabe que muitas vezes há uma inviabilidade da reciclagem decorrente da escolha dos nossos clientes, né? Ou da escolha do desenvolvimento daquele produto que não foi pensado no seu ciclo de vida, que não foi pensado na possibilidade de fazer a reutilização, né, a reciclagem e reutilização desse produto, né? Então, se tu puder falar um pouco mais sobre isso, acho que é bem bacana o público conhecer que nós sofremos isso no dia a dia, É. e muitas vezes a gente tem, inclusive, dificuldade de como levar isso ao cliente, né? Como trazer projetos alternativos que cumpram a função que ele também quer, e é o objetivo dele com aquela embalagem, mas que ao mesmo tempo dê a oportunidade da gente ter um produto mais sustentável do que aquele que ele coloca na gôndola, né? Sim. Bom, a melhor economia circular é aquela que começou no projeto, sabe? Ah, no meio da reciclagem, nós vemos coisas como
garrafas coloridas. Vamos pegar o exemplo da garrafa PET de refrigerante. O cliente pode não saber, mas uma garrafa que é de sem tinta, que é, por exemplo, vou falar uma marca famosa aqui, né? A Coca-Cola. A garrafa PET dela é transparente, né? Se chama de PET cristal. Ele tem um valor 40 a 50% mais alto do que a PET verde, que é mais comum, por exemplo, em Guaraná, né? Ah, alguns produtos precisam ter uma tonalidade na garrafa PET, no plástico, para proteger o produto que está dentro dos raios ultravioletas. Mas muitos outros fazem isso por questões estéticas, cosméticas, né? Querem botar o verde porque é ecológico. Mas ao fazer isso, esse produto, ele reduziu em 40, 50% o valor que o reciclador poderia ter fazendo a reciclagem daquilo, sabe? Então ele foi totalmente contraproducente simplesmente porque ele quis passar uma mensagem para o cliente sem estar preocupado de verdade como aquele produto vai ser reciclado. Pensa, um produto que é tingido de verde, ele só pode a partir de agora continuar sendo verde ou preto, né? Claro. Enquanto o cristal ele pode receber outras cores, ele pode talvez, dependendo do grau de pureza, se manter transparente, né? E claro, não vai ser utilizado para alimento, mas tem outros usos muito nobres que uma garrafa PET pode se tornar, que quando é feito um projeto, tem que ser pensado. E tem alguns que pensam tão pouco nisso que chegam a envelopar a garrafa. Você já viu alguns Sim, já vi. energéticos? Tem alguns produtos assim que eles chegam a envelopar a garrafa e aquele plástico que é colocado ali não é PET, é um outro plástico. E o sistema de reciclagem atual, pelo menos o mais comum, não tem a capacidade de retirar aquele plástico. Precisaria alguém manualmente com estilete, com uma faca, passar ali, tirar. Então, assim, já é um risco de se cortar. Vai demorar um monte de trabalho, Uhum. sabe? Para um produto que já não tem muito valor agregado. E eu confesso para vocês, eu que vejo reciclagem acontecer de verdade, esses produtos acabam indo para o lixão. Não tem viabilidade econômica, nem mesmo para uma cooperativa, ficar separando isso manualmente, Uhum. né? Onde você tem uma esteira ali correndo com. Se ele perder tempo fazendo isso, você vai deixar passar 2, 3 produtos ali que ele Uhum. poderia estar separando, uma latinha, né? Uma outra garrafa PET Uhum. que não tem esse envelopamento. Então ele não vai perder tempo com aquilo. Aquilo ali é um rejeito enquanto ele vai focar em outras coisas. Então, fazer um projeto de embalagem, né? Independente do material, pensando como é que vai ser a reciclagem daquilo é fundamental, né? E a gente que trabalha com papel, plástico, né? Desculpa, Papel. papelão, a Uhum. gente tem também oportunidades grandes de ajudar o cliente a fazer um produto que tem maior reciclabilidade, né? Como, por exemplo, não adicionando uma carga de tinta muito grande, porque isso derruba o valor do reciclado, né? Um papelão que não tem tinta, que não tem muita carga de tinta, ele tem um valor mais alto do que um que não tem, né? O que pode se fazer é misturar com um que não com uma outra massa que não tem uma carga de tinta, porque é aceito um grau de contaminação que vai de 5 a 20%, mas veja, é contaminação, é uma coisa Uhum. que, se tiver em um grande volume, vai derrubar o valor do produto final que esse reciclador está trabalhando. Claro. Então, assim, sem falar que também derruba a capacidade da embalagem de suportar peso, especialmente se é papelão, Uhum. né? Também colocar algum produto que impermeabilize o papel, Uhum. certo? As É, barreiras, as famosas as barreiras, né? barreiras, pode ser uma resina, pode ser um plástico, isso aí dificulta a reciclagem, né? Porque a reciclagem ela é colocar todo esse material, toda essa massa num grande liquidificador, o pooper, Uhum. né? Onde é que vai se bater aquilo com água quente, produtos químicos, na tentativa de soltar as fibras. E se ele já tem uma propriedade hidrofóbica, né? De resistência à umidade, ele vai resistir a esse processo e não vai passar, Uhum. parte dele não vai passar, vai entupir o sistema se tiver em muito volume também, é um Uhum. contaminante. Então Uhum. são coisas assim que o cliente às vezes tem que o cliente nosso, né, de Sim. embalagens, né, o Uhum. desenvolvedor desses produtos tem que pensar não só naquela experiência momentânea, né, que não que ela não seja importante, o encantamento do cliente é importante, Uhum. mas com uma boa comunicação de saber por que que aquela embalagem não tem aquele brilho, não tem aquele metalizado, Uhum. né?
tem um Claro. motivo nobre, que se for bem comunicado, engaja. E não desqualifica o produto dele, De ao jeito contrário, nenhum. qualifica o produto do cliente, né. E a gente vê muito isso, né, Carlos, eu também sinto isso na prática, que, de fato, muitas vezes o objetivo da embalagem é um objetivo equivocado à função e ao ciclo de vida dela, né. Então, no nosso caso da embalagem de papel, o ciclo de vida é muito curto, né, o que que muitas vezes ele simplesmente embala o produto para chegar no seu consumo, né, e muitas vezes esse consumo é imediato, né, então ele Sim. desembalou, consumiu, jogou fora, né. Então a gente está falando aí de alguns dias, às vezes até um dia pode acontecer esse processo, né, e muitas vezes esse um dia pode não garantir essa possibilidade de reciclagem através de plastificação, as famosas barreiras, né. E claro que assim, existe, vários processos ainda em desenvolvimento nesse quesito, né, Carlos, que trazem automaticamente uma substituição de produtos ou de insumos, não possíveis de reciclagem, né, e usando então o nosso produto em si, que é o papel, e que eu acho que isso é muito valioso, né, olhar para isso, Uhum. mas automaticamente agrega essas barreiras dentro do nosso processo, né. Sim. Algumas delas que estão, obviamente, em desenvolvimento, têm uma característica base vegetal, que inclusive nos auxilia nesse processo de reciclagem, mas a grande maioria, a massiva maioria, não está nesse ambiente, né? Tá falando aí de ambientes fósseis, né? Que não são fontes renováveis. Então, assim, a gente já vai meio que na contramão do que seria a função desse processo de substituição de insumos, né? Migrando para o papel. Então, assim, é muito difícil quando a gente está envolvido com projetos grandes e marcas, né, grandes, a gente ter voz também para falar sobre isso, né, Carlos? É chegar no cliente e poder dizer: poxa, mas vocês já pensaram que isso vai ocasionar isso, isso, isso e isso, e que se fôssemos por esse caminho, a gente vai ter esse caminho. E muitas vezes aquele ambiente que está lá desenvolvendo, que na grande maioria tem um vínculo com marketing, a gente sabe disso, né, não consegue ter esse raio de visão, né. E aí tem uma fragilidade, inclusive, do próprio conhecimento, que é o ignorar os fatos, né, os elementos que são mais habituais no nosso mundo, né. Então, como que vocês vivem isso hoje, Carlos? Vocês sentem, na prática esse movimento também, essa dificuldade? Ou vocês sentem que o mercado ele está mais aberto para entender isso e as empresas, as grandes marcas, digamos assim, estão sim aptas a receber essas informações? Eu diria que eu sinto uma vontade muito grande, né, e se expandindo, de fazer embalagens mais sustentáveis. Porém, segue o erro de não envolver o produtor de embalagem nesse processo, sabe? Então, se você, um industriário, um detentor de marca, tem uma embalagem, você quer que ela seja mais sustentável, envolva a empresa que faz essa embalagem para você, sabe? Pode ser de plástico, de vidro, sabe? Porque existem soluções que ele pode propor, que ele já tem pronta, né? E existe também soluções criativas que, pensando junto, dá para fazer. A reciclagem é uma das coisas que pode ser feita, mas vamos voltar, né, para os 3 R's, assim, não é só a reciclagem, tem a redução, às vezes dá para fazer com menos, Uhum. né? Dá para fazer o reuso. Vamos pegar o exemplo do vidro, se me permite aqui, né? O vidro, ele é um material que, se você reciclar, ele tem uma vida infinita, Uhum. né? Hã, e quando ele acaba como rejeito, que não é o ideal, mesmo assim ele é um material inerte. Ele tem comparativamente com as outras embalagens, né, ele interage menos com o meio ambiente, reações químicas quase não ocorrem. Então, nesse sentido, né, daria para dizer que ele tem um impacto menor. Porém, energeticamente, reciclar o vidro é muito difícil, é muito custoso, né? Mas dá para ter uma segunda vida. Já tem empresas facilitando a retiragem do rótulo, né? Para que a pessoa possa utilizar aquela mesma embalagem, daí talvez como um copo, talvez como um lugar para guardar grãos em casa, biscoitos, Hum. né? Não tem nada de errado fazer isso, é muito bacana que a pessoa faça essa reutilização, reduz recursos, né, Uhum. aumenta o ciclo de vida daquele produto, aquela embalagem foi ressignificada, né? E isso é uma coisa que
junto com a empresa do rótulo, junto com a empresa de vidro, dá para chegar numa solução, uma maneira de fazer as coisas um pouquinho diferente, Uhum. mas que virou um grande diferencial do seu produto, né? Uhum. Então, eu recomendo que envolva, sabe, a empresa que faz as suas embalagens na discussão. Não peça para o marketing fazer uma pesquisa na internet, quais são as melhores práticas, botar tudo aquilo no produto e mandar um arquivo para a empresa fazer, como se vocês fossem especialistas, né? E aquela empresa de embalagem não sabe nada. Ela, assim como vocês, estão numa jornada, ela já foi atingida por diversas demandas de outros clientes dela de fazer produtos mais sustentáveis. Ela sabe o que funciona e o que provavelmente não funciona, ou que tem uma barreira que pode ser que você, como cliente, não está disposto a pagar para ultrapassar ela, né? Mas pode ter coisas que você nem pensou, né? Soluções rápidas, baratas, práticas e que vai fazer a sua empresa brilhar. E que muitas vezes pode, inclusive, trazer uma vantagem econômica, né, Carlos? E Sem na dúvida. grande maioria a gente está falando de envolvimento econômico também, né? Sim, E eu diria, né, Carlos, que tá aqui um grande ponto, assim, como tu bem disse, os detentores de marca, as indústrias, enfim, que queiram e estão envolvidas nesse processo de sustentabilizar o seu produto, o seu processo, né, de envolver marcas e players que tenham essa capacidade. E aí aqui a gente está falando que no Brasil, tu sabe muito bem, existem inúmeras indústrias gráficas, né? A gente está falando aí de milhares, né? De centenas de milhares, aliás. Mas nem todas elas percorreram já esse caminho. Algumas estão iniciando, outras não estão envolvidas ainda com isso. Então, quando o player, né? Quando digamos, o produtor do produto tem esse olhar, tem essa ótica, é muito importante que ele também escolha a indústria que vai fornecer o seu produto, né, a sua embalagem, também olhando por isso, né, Carlos? Porque olha, veja como é importante que a expertise que ela possa trazer seja agregadora, né? Não desagregadora, né? Se o storytelling, se todo o envolvimento do produto tem esse ambiente de sustentabilidade, é importante que aquela embalagem também conte exatamente a mesma história, uhum, porque ele vai fragilizar essa estrutura digamos assim, de engajamento com o seu cliente, né? E algo muito importante que é o nosso mundo, né? É que 99% dos produtos têm o seu primeiro contato com o consumidor final através das embalagens. verdade. Então, se essa embalagem não puder contar essa história, se ela não tiver o background necessário para fazer essa história muito bem feita e amarrada, ela vai estar fragilizada, né? Então, além, claro, de envolver a indústria que está fornecendo a embalagem, que faça-se uma busca por aquelas indústrias que já tenham percorrido ou estão num processo de jornada de construção de sustentabilidade. Isso vai trazer mais valor ainda a esse processo e vai diminuir a chance digamos, de risco desse novo desenvolvimento, né? Então, Uhum. eu diria que eu agregaria na tua fala esse ponto que eu acho que é bem interessante. E hoje o Brasil já tem grandes empresas que falam sobre isso, que estão muito aptas a isso, né? Então, temos que usar isso a nosso favor, né? Correto. E esse é o ambiente que a gente quer. Na verdade, todos nós que estamos envolvidos nesse ambiente de sustentabilidade, né, Carlos? Sendo ou não participantes do mesmo mercado, digamos assim, nosso grande interesse é o ambiente colaborativo para isso, né? É que o nosso país seja renovável, que nosso país tenha a possibilidade de ser, digamos assim, mantido como uma economia importante, mas que de uma certa maneira traga o menor impacto ambiental possível e o maior impacto social possível, né? Então, acho que nós temos aqui uma bandeira que defendemos todos juntos, né? Não contra. Então, que bom que as indústrias já estão fazendo esse letramento sobre isso, né, Carlos? E aí eu já aproveito para te perguntar, tu vê isso acontecer ou é uma visão exclusiva minha que talvez que não tenha uma interação tão grande, né? Mas assim, qual é a tua percepção? A indústria de embalagem também está fazendo esse movimento, essa jornada de construção, ou tu vê pouco isso acontecer? Eu vejo ela acontecendo, né? Eu vejo a indústria de plástico muito preocupada com a percepção negativa que foi a conotação negativa que o plástico como todo tomou, né? Ah, ele tem sim
parte dessa demonização que tem acontecido no plástico é sim pertinente, né? Novos conhecimentos foram surgindo, né? Estou falando aqui do microplástico, né? Uma preocupação porque a gente sabe que ele existe e não entende o que ele faz conosco ainda, Uhum. né? Já é dito que ele está dentro de nós, né? E então assim é sim pertinente essa preocupação, né? Mas todo mundo que trabalha com esse material não fez isso de maneira nenhuma. Também, assim como nós, não sabia de tudo isso. Claro. E eles estão buscando maneiras de fazer isso, estão buscando novas tecnologias, né? A substituição para o papel, né? Embora sim seja muito benéfica para nós que trabalhamos com embalagens Uhum. de papel, mas não é a única solução, Uhum. né? O plástico tem o seu papel, ele tem a sua missão a ser cumprida, ele faz coisas que os outros materiais não fazem, Uhum. né? Ele ajuda a comunicar, enfim, ele protege bem de umidade, de oxigênio. Então, assim, não vai deixar de existir. O que a gente precisa, sim, é fazer um uso consciente, né? E as indústrias estão, ao seu tempo, cada uma delas, buscando uma maneira, né, em grau maior ou menor, eu digo que o plástico, por pressão externa, né, que está se adaptando mais rápido, está buscando maiores soluções. O papel está vindo, está se redescobrindo como uma alternativa sustentável, né? Então eu diria que vem aí junto com o plástico como a que está trazendo mais novidades, né? Mas eu tenho certeza que a de vidro não vai poder continuar muito tempo como ela está. Ela é uma solução muito boa, né? A gente abandonou muitos produtos, muitas embalagens de vidro e de metal em detrimento do plástico, né? Eu acho que agora pode sim voltar, ah, tendo um uso mais consciente, pensando, né, não nesse esse consumo imediato, Uhum. né? Essa embalagem que a gente usa e já joga fora, mas que ela pode ter uma segunda vida, que a gente pode voltar a trabalhar com refil, coisa que a gente fazia antigamente com diversas bebidas. A gente talvez possa voltar para esse cenário, para a água, coisas que são mais focando mais assim, no produto e não necessariamente na embalagem como sendo algo totalmente descartável e que eu não tenho mais nada a ver com ela no momento que eu ponho numa lata de lixo. Uhum. E acho que essa tua última frase, Carlos, me fez pensar aqui algumas coisas que eu vejo assim deslocadas, né? Quando a gente transita nesse ambiente de falar sobre reciclagem, né? Então tem muita gente que acaba por obviamente ignorar, falando um pouquinho sim, vamos lá, falando das matrizes, né, de materialidade. Ah, a reciclagem vai utilizar mais água e, portanto, ela não é tão viável. Aí e tem uma série de falas que, obviamente, as pessoas também não conhecem 100%, não estão envolvidas, né, no processo e acabam incorrendo o erro, né, de algum viés, digamos assim, que muitas vezes está sim vinculado digamos, a uma força de marketing de um determinado produto para que ele não seja Uhum. descontinuado, né? Então, acho que falando sobre isso, Carlos, tu quer fazer algum comentário sobre. Ou vamos usar aqui o exemplo do papel, né, que é o Uhum. nosso ambiente, o papel reciclado versus o papel virgem, né? Que isso eu acho que é uma dúvida que todo mundo vive. E assim, tu já deve ter ido em vários clientes que te fazem a mesma pergunta. Eu também já fui em vários que me questionam a mesma coisa. E a gente sempre tem que voltar a essa velha Uhum. máxima, né? Ah, não tem melhor e não tem pior, tá? São dois produtos diferentes, né? E o segundo, o reciclado, não vai existir sem o primeiro, né? Cada vez que um papel passa por um ciclo de reciclagem, que ele completa o ciclo, é reciclado e volta em forma de bobinas para alguma indústria reutilizar aquele material, agora como reciclado, uma porcentagem, tá? Não tô certo o número, mas por volta de 20%, pode chegar a 30%, desse material se perde. As fibras vão quebrando, né? O que se interessa para quem tentando não ir muito a fundo, mas a celulose é uma fibra, né? Uma cadeia. Ela se apresenta para nós numa forma de uma fibra. Quando ela é virgem, quando ela é de primeiro uso, ela é longa. E à medida que você vai utilizando, ela vai diminuindo, até que chega um momento onde é que ela se perde junto na água,
né, e você não consegue mais utilizar, ela não tem mais propriedades mecânicas para poder servir, por exemplo, para fazer papelão. Talvez ela tenha uma nova vida como uma caixa de ovo, daquele modelo mais antigo de polpa Polpa. moldada, mas mesmo depois de polpa moldada, aquilo vai se perdendo, né? Por mais que se tente prender, ela acaba se tornando assim de uma granularidade, um tamanho difícil de diferenciar de contaminantes. Então, como você quer tirar o contaminante, parte do papel, parte da fibra vai embora, né? E você vai sempre ter que colocar mais fibra virgem na cadeia para que você tenha matéria-prima o suficiente para manter viva o ciclo de reciclagem do papel, né? Então você não pode ter um sem ter o outro, né? E eles têm propriedades mecânicas, estruturais completamente diferentes, né? Então, enquanto o craft, o material virgem, vai ser mais resistente, vai ter uma probabilidade de impressão maior, né? O de reciclagem ele acaba, digamos, preenchendo, literalmente, assim, se você olha no microscópio, preenchendo o buraco, fechando o espaçamento entre as fibras, né? Então, você utilizando tanto tecnologias para fazer materiais mistos, né? Quanto você usando materiais compostos, né? Algumas camadas de materiais virgem, outros de reciclado, acaba sendo um uso coerente, que faz sentido com essas frações que eu descrevi, né, de 20 a 30% de material virgem, com o restante reciclado, né, para você manter a cadeia girando. Né? Então, acho que nesse ponto de qual é que é o melhor, o reciclado ou o de primeiro uso, né, o craft, acho que você deve seguir a recomendação do seu fornecedor de embalagem, né, que vai com certeza levar em consideração a aplicação que você quer dar para isso, né? Quanto de resistência a embalagem tem que ter, né? Questão também assim de transporte, de umidade, tudo isso ele vai levar em consideração, vai dar melhor apontamento técnico, tá? E, e o que é muito mais importante agora é a minha opinião, muito mais importante do que se o material é ou não é reciclado, é você não abrir mão que ele seja reciclável. Não utilizar essas camadas que a gente falou, esses produtos que tornam o material, a embalagem de papel, de difícil reciclabilidade, só porque você não abre mão de ter um eventual metalizado, um resinado, uma Uma camada plastificação. plástica, uma plastificação, Uhum. né? Porque isso o concorrente ou está mais bonito, ou o mercado está buscando isso. Acho que se você se manter fiel, que que sua embalagem ela tem um alto índice de reciclabilidade, você pode comunicar isso na embalagem, dizer por que que ela não tem aquilo, né? Que uma parte dos clientes vão receber essa mensagem e se alguém comentar isso, eles vão te defender, quer seja na rede social quanto no nosso dia a dia. Perfeito, é incrível, é importante a gente acessar essa informação de quem realmente sabe o que é e vive na prática esses 2 ambientes, né, Carlos. E eu acho, assim, que para encerrar a nossa conversa aqui de hoje, eu acho que tem vários assuntos que a gente poderia abordar e nesse ambiente da embalagem que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber como é o processo, enfim, mas acho que para isso a gente vai precisar um momento 2 assim, para entrar em maior profundidade, foi muito bacana. Eu gostaria que tu pudesse deixar, Carlos, uma inspiração tua, enfim, um propósito teu, ou enfim, uma dica aí para aquele que está iniciando essa jornada, ou não só iniciando, mas que está nesse processo, e muitas vezes a gente sabe que não é uma reta, né, Carlos? A gente tem altos e baixos, a gente tem curvas, a gente tem situações que a gente precisa superar no meio do caminho, porque nem tudo é linear como a gente gostaria que fosse, né? O ponto A, o ponto B, não é necessariamente uma linha, né, reta. Então, acho que é bacana se tu puder dizer um pouco da tua inspiração para esse caminho e automaticamente inspirar outros que queiram também fazer essa jornada de sustentabilidade. Olha, se eu pudesse dar, é difícil eu dar uma dica para um público tão qualificado assim, né, que já está consumindo esse tipo de conteúdo como o seu, mas eu eu convido, né, todos nós a termos consciência que nós estamos em uma jornada e sermos compreensivos com pessoas que estão em etapas diferentes dessa jornada. Tem pessoas que estão só começando agora, né, que podem eventualmente numa rede social falar uma coisa que você já aprendeu que não é uma verdade absoluta, né, e você fazer uma correção, fazer um comentário para aquela pessoa no sentido de educá-la, né, mas de maneira compreensiva e não cancelá-la, Sim. né?
Punitiva, né? Mesmo vale para as marcas, né? Você convidar as marcas que você consome a iniciar uma jornada e não punir ela, né? Denegrir a imagem dela. Eu acho que novas tecnologias vão surgindo, novos conhecimentos, novos estudos. A gente está falando de materiais que demoram dezenas ou até centenas de anos para se decompor. A gente não está com os estudos completos Claro. dos impactos de tudo isso, concorda? Assim, a gente percebe que ali é um ponto de atenção, é um problema, né? Por muito tempo a gente lidou desse material como se esse problema em terra e esse Tá está resolvido. resolvido, né? A gente começou a ver, tem uma consciência mais avançada do tema, né? E eu acho que sempre que você identificar boa vontade, você tem que tratar com carinho, né? E levantar a bandeira no sentido de também deixar as empresas que produzem os produtos que você consome, as empresas que querem lhe ter como cliente, saber, olha, esse tema aqui da sustentabilidade é importante para mim. Se você quer me atingir, se você quer me ter na sua carteira de clientes, cuide desse tema, que aí você vai ter em mim um parceiro, você vai ter em mim um cliente, né? Tanto como pessoa física como CNPJ, eu acho que se todo mundo fizesse isso, a jornada da sustentabilidade seria melhor, mais inclusiva e avançaria mais rápido. Muito bom. É importante ver isso, né, Carlos? Eu fico muito feliz em compartilhar de sensações como essa, né, a tua que foi dita até agora. Todos nós temos a capacidade de fazermos algo sustentável, né, Carlos? Na nossa escolha, como tu bem disse, a gente escolhe todos os dias, a gente consome todos os dias. Se nós consumirmos com essa ótica, com esse viés, a gente certamente vai gerar algum impacto, né? Vai mobilizar, seja o nosso, digamos assim, cliente, o nosso produto consumido, as nossas marcas, para o caminho que a gente gostaria, e ao mesmo tempo a gente está educando também, como tu bem citou, Verdade. né? E a gente faz isso na nossa casa, com a nossa família, né? Dentro dos nossos ambientes corporativos, em qualquer ambiente. E aqui também no nosso podcast, o grande objetivo é esse, que a gente possa transmitir um pouco da inspiração de cada um daqueles que já está nessa jornada há algum tempo e que tem feito grandes projetos com valor bastante importante, como é o caso da Embasul e também da Pegada Neutra. Então, eu agradeço mais uma vez a participação aqui hoje, Carlos. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Vejo que a gente tem muitas contribuições a fazer para esse ambiente que tem, com certeza, muitas pessoas querendo se envolver e muitas vezes não sabendo por onde fazer esse caminho, né? E cada caminho é um caminho, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu formato de fazer o aprendizado, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar a tua história, a tua trajetória e um pouco das tuas grandes ambições e engajamentos aí relacionados à sustentabilidade. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né? E sempre que quiser fazer alguma parceria, estamos à disposição. Perfeito, então. Então, aproveito para convidar todos também que entrem no perfil do Carlos. A gente vai deixar aqui na nossa descrição do podcast de hoje. Também vamos deixar a Embaçu e a Pegada Neutra, né, que são duas empresas bem envolvidas e engajadas nesse ambiente de sustentabilidade. Então, agradeço a participação de todos e terminamos aqui mais um podcast Gestão Inteligente, Negócios Sustentáveis. E nos acompanhem para mais outras conversas tão inspiradoras quanto esta. Obrigada.